A estrada aberta. Uma fita de asfalto cortando a vastidão do nada. Para os caminhoneiros, é o escritório, a prisão, o confidente. Quilômetros se transformam em dias, noites em semanas. A solidão se torna uma companheira constante. Mas às vezes, o silêncio é quebrado. Sussurros se elevam do asfalto. Sombras dançam nos faróis. Estas são suas histórias. Contos de terror das estradas solitárias. Histórias que vão gelar você até os ossos. Ser caminhoneiro é uma profissão solitária. Os motoristas passam incontáveis horas sozinhos com seus pensamentos, o ronco do motor e a fita interminável da estrada. Esse isolamento pode pregar peças na mente. Também pode tornar alguém vulnerável ao inexplicável. As histórias que você está prestes a ouvir não são para os fracos de coração. São contos sussurrados por caminhoneiros em voz baixa em paradas de caminhões desertas. Histórias passadas de geração em geração, cada recontagem adicionando uma nova camada de medo. Você está pronto para ouvir? Um caminhoneiro solitário, rosto curtido iluminado pelo brilho do painel, dirigindo em meio a uma tempestade. A chuva chicoteava o para-brisa, borrando o mundo lá fora. Uma figura se materializou da chuva torrencial. Uma jovem mulher, encharcada e desesperada. O caminhoneiro hesitou, então encostou. A mulher entrou, tremendo e agradecendo. Ela falou de um carro quebrado, da necessidade de ajuda. Quilômetros se passaram. A tempestade continuava forte. A mulher falava pouco, sua voz um murmúrio suave. O caminhoneiro olhou para ela, capturando um vislumbre de seu reflexo no espelho lateral. Seus olhos, vazios e negros, o encaravam. Ele piscou, a imagem desapareceu. O caminhoneiro parou em uma parada de caminhões, buscando refúgio da tempestade. Ele se virou para a mulher, mas o assento estava vazio. Desaparecida, evaporada, nenhum sinal dela. Ele verificou o caminhão, a área ao redor. Nada. Teria sido imaginação? A tempestade, o isolamento, pregando peças em sua mente? Ou seria algo mais sinistro? O caminhoneiro nunca mais pegou outro caroneiro. A memória da mulher com os olhos vazios assombrando para sempre suas viagens. O velho motor diesel rugiu ao ganhar vida. Um estrondo familiar que o havia carregado por milhões de quilômetros. Esta viagem estava diferente. Uma inquietação o corroía. Ele não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado. A rodovia se estendia à sua frente, vazia e implacável. O sol começou sua descida, lançando longas sombras que dançavam no asfalto. Então aconteceu. O motor engasgou, tossiu e morreu. Silêncio mortal. Ele tentou a ignição. Nada. Ele verificou os medidores, as linhas de combustível. Tudo parecia em ordem. Mas o motor não queria pegar. Ele estava encalhado. À medida que a escuridão envolvia a rodovia, ele sentiu uma presença. Um frio percorreu seu corpo. Os pelos do seu braço se arrepiaram. Ele não estava sozinho. Ele tentou o motor novamente. Desta vez, ele rugiu a vida. O som ensurdecedor na quietude. O caminhão deu um solavanco para frente, como se estivesse sendo conduzido por uma força invisível. Ele agarrou o volante lutando pelo controle. O caminhão acelerou pela rodovia, cada vez mais rápido, até que ele pisou no freio bruscamente, fazendo-o parar com um rangido. Silêncio. Ele se sentou lá, com o coração batendo forte, banhado pelo brilho sinistro das luzes do painel. Ele nunca descobriu o que aconteceu naquela noite. Mas ele sabia, no fundo, que algo estivera com ele naquele caminhão. Algo obscuro e poderoso. A lanchonete era um farol na escuridão. Uma placa de neon piscava. Café Carmesim, aberto 24 horas. O caminhoneiro, cansado de uma longa jornada, parou. O estacionamento estava vazio, exceto por uma caminhonete enferrujada solitária. Ele entrou, o cheiro de café velho e comida gordurosa pairava no ar.
Uma garçonete solitária estava atrás do balcão, seu rosto marcado pelo cansaço. Ele pediu um café e uma fatia de torta. A garçonete se movia lentamente, seus olhos nunca encontrando os dele. O silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio na parede. Ele olhou para ele. Estava quebrado. Os ponteiros congelados às 3h17. Ele sentiu um arrepio na espinha. Ele terminou sua refeição, pagou e voltou para seu caminhão. Ao sair do estacionamento, ele olhou para trás, para a lanchonete. Estava escuro. A placa de neon não brilhava mais. Ele poderia jurar que viu uma figura na janela, observando-o. Uma figura alta e sombria, com olhos que queimavam como brasas. Ele nunca mais parou no Café Carmesim. Ecos do terror. A persistência das histórias de caminhoneiros. Estas são apenas algumas das inúmeras histórias que circulam entre os caminhoneiros. Contos sussurrados em voz baixa, compartilhados nos momentos fugazes de camaradagem, em paradas de caminhões e áreas de descanso. Cada história é um testemunho da natureza assustadora e inquietante da vida na estrada. Por que essas histórias persistem? Por que somos tão atraídos pela escuridão, pelo desconhecido? Talvez seja o isolamento, as longas horas passadas sozinhos com nossos pensamentos. Ou talvez seja o conhecimento de que o mundo está cheio de sombras, de coisas que não podemos explicar. Seja qual for o motivo, essas histórias servem como um lembrete de que não estamos sozinhos na estrada, que existem forças em ação além da nossa compreensão. O abraço. Sombrio da estrada. Um legado de medo. A estrada aberta pode ser um lugar solitário e implacável. Também pode ser um terreno fértil para o medo. Para os caminhoneiros, esses medos são amplificados. O isolamento, as longas horas, a escuridão. Tudo se soma. Essas histórias, sejam reais ou simplesmente lendas, exploram nossos medos primitivos. O medo do desconhecido, de estar sozinho no escuro, de ser observado. As histórias se tornam uma forma de os caminhoneiros lidarem com as ansiedades da profissão. Para dar sentido ao inexplicável, elas servem como um aviso para os outros, um lembrete para ter cuidado lá fora, para estar ciente das sombras que espreitam no limite da luz. Sombras e silêncio. Nosso medo inato do desconhecido. Por que somos tão fascinados por essas histórias de terror? Talvez seja porque elas nos lembram da nossa própria mortalidade, da fragilidade da vida. Ou talvez seja a emoção do medo, a adrenalina que vem de estar com medo. Seja qual for o motivo, essas histórias têm um certo poder sobre nós. Elas exploram nossos medos mais profundos e nos forçam a confrontar o desconhecido. Essas histórias, passadas de geração em geração de caminhoneiros, servem como um lembrete arrepiante de que é melhor deixar algumas coisas sem explicação. Elas são um testemunho do poder do medo e da atração duradoura pelo desconhecido. Até nos encontrarmos novamente na Estrada Assombrada. Da próxima vez que você vir um caminhão roncando pela estrada, seus faróis cortando a escuridão, lembre-se dessas histórias. Lembre-se dos caminhoneiros que enfrentaram o desconhecido e viveram para contar a história. A estrada guarda muitos segredos, alguns que talvez nunca entendamos. Mas uma coisa é certa, as histórias continuarão. Passadas de motorista para motorista, um lembrete arrepiante dos horrores que espreitam nas sombras da estrada. Até nos encontrarmos novamente na Estrada Assombrada. Tenham cuidado lá fora e ouçam com atenção. Vocês podem acabar ouvindo os sussurros do asfalto.